Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tá Brincando. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. A gente carinhosamente chama ela de Bujuga. A gente e você? Exatamente. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, mas antes de falarmos de todos os atributos da nossa convidada, de todas as especializações e tudo que ela é capaz de realizar, nós vamos falar sobre... Nossos agradecimentos. Sempre nós temos que fazer os nossos agradecimentos. Ponto Arc, Adventure Studio TV, são os nossos parceiros que nos ajudam, então muito obrigado a vocês. E nós vamos pedir para você que está aí sentadinho na sua casa comprar a nossa caneca. Mentira, não tá vendo. Não tá ainda. vendendo. Não tá vendendo. Ainda. Mas vamos pedir para você nos seguir no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, para você obter um pouco do nosso conhecimento que nós temos aqui dentro dos nossos cérebros, né, para dividir um pouquinho contigo, tá? E agora vamos dar as boas-vindas a ela, Daniele Zoldan. Vamos dar. Ninguém ia bater palmas. Assim. Não tava combinado. Não tava todo mundo assim, ó. Então, Daniele Zoldan é pedagoga. Mais alguma coisa? Psicopedagoga. Psicopedagoga, especialista em educação infantil. Uau! Ela é coordenadora da educação infantil do SESC Maringá. E ela veio trazer hoje para dividir com a gente um pouco da experiência do brincar que está presente na vida dela dia a dia, né? Isso aí. Isso, então por isso que ela está aqui, porque ela está ligada ao assunto que nós conversamos. A gente não ia trazer uma pessoa que fala de vendas imobiliárias. Aqui, Jamais. Né? Então vai lá, Dani, pode puxar o assunto. Você então, começa. falando sobre as vendas imobiliárias. Como que tá o litoral do Mato Grosso do Norte? Aquecido. Bom, então, né, como você já deu início aí, estou há mais de 20 anos no SESC, trabalhando na área da educação. E para mim é um privilégio conseguir trabalhar numa instituição que acredita na infância, na potencialidade da infância. E como vocês falam no brincar, então lá faz parte, é um dos pilares da nossa proposta pedagógica, o brincar. Porque uma educação infantil sem brincar não é uma educação infantil. Não né? É uma educação infantil. Então, quando a gente pensa em criança, a gente tem que associar a brincadeira, a ludopedagogia. Então, eu sou muito realizada em poder fazer isso, né? Dentro do meu trabalho. Que maravilha. Uma bênção. Uma bênção. É. Dani, muito obrigado. Imagina, eu trouxe aqui um livro, quem quiser comprar. Obrigado pela participação. E aqui nós terminamos. É que eu só vim falar o que eu trabalho, né? É isso. Próximo, quem que é o outro convidado lá fora? Pode... Próximo, venha. E qual que é a idade, assim, o que você coordena lá? Quais são os anos? De 3 a 5 anos. Então, a primeira infância, né, de 3 a 5 anos, período integral. E justamente por ser período integral, a gente precisa de uma dinâmica de trabalho dinâmica. Sim. Porque é extremamente cansativo para uma criança ficar na escola o dia todo. Com e se a gente certeza. não tiver uma proposta que consiga adequar esse horário e trazer coisas diferentes para as crianças, elas ficam cansadas, né? Então, a brincadeira ela está presente em todos os momentos do dia ali com as crianças. E você pode falar pra gente um pouquinho da estrutura, da rotina, como que é o dia a dia das crianças lá? Sim, posso, mas não quero. Não me A gente falar sobre isso. acertou o valor por resposta ou como é que tá? Só pra eu saber. O Fernando não negociou muito bem. Não, esse cachê tá muito baixo. Não, mas lá, então, as crianças, elas fazem toda a rotina dentro da escola, desde o café da manhã até o jantar. Então, eles chegam, vão para o café da manhã, fazem a roda de conversa, participam das vivências pedagógicas, almoçam, higiene bucal, dormem na escola, alimentação de novo, de fruta, mais atividade, jantar, e daí vão para casa. Essa é a rotina, né? Essa é a rotina. E como que o brincar está incluso nessa rotina, nesse dia a dia? No processo pedagógico. Em tudo, né, No na processo verdade. pedagógico, nas apostilas que elas usam. A apostila é um crime na educação infantil. Exatamente, é o que a gente Concordamos. conversa aqui sobre.
Então, quando a gente fala em brincar na educação infantil, a gente tem que ir além do brincar mesmo, porque as pessoas pensam que brincar é você dar o brinquedo para a criança e pronto, ela vai se virar ali. Sim. Ela vai brincar. Uhum. Mas quando a gente está falando em um espaço educativo, tem que ter a intencionalidade, senão não adianta nada, né? Então, a nossa proposta, ela parte da intencionalidade. O que eu quero a partir daquela brincadeira? Até o momento do parque. O próprio parque é um momento de aprendizado para nós adultos, porque ali a criança nos dá muitas respostas do que ela é capaz de fazer. Então, a negociação, como que ela resolve um conflito, ali eu aprendo com ela como ela resolve um conflito. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado e preparado. Então, por isso que a nossa rotina, o brincar, o parque, até a musicalização está muito presente para poder fazer a criança gostar de estar ali, porque a criança aprende brincando. Sim, Né? com certeza. Então não existe apostila. Sim, Dani, e assim, você falou agora, tocou nisso desse brincar com intencionalidade. Então é algo que a gente já conversou aqui em outros episódios, de trazer isso também para os pais. Que às vezes a gente ouve, a gente vê que, tipo assim, muitas crianças brincam sozinha em casa, ou o pai acha que ele tá sentado do lado da criança, ele mexendo no celular, e a criança brincando, ele tá brincando junto. E não está. Lá, quando você lida com os seus pais, não com os professores, com os pais das crianças, tem alguma abordagem, tem alguma coisa que vocês recomendam, ou alguma forma que você faz para poder incentivar também os pais a fazerem isso no tempo que as crianças não estão na escola? Eu posso dizer até que eu sou abençoada pelas famílias que nos procuram. Porque quem procura a nossa escola já procura sabendo que ela é diferente nesse sentido. Então, os pais, eles acreditam muito na nossa proposta. Eles compram a ideia da importância do brincar, do estar junto com a criança. Então, a gente não tem tanta dificuldade em ampliar esse repertório do brincar com as famílias. Legal. Porque eles já sabem disso, né? Já sabem que faz parte. Então, para os pais que frequentam o SESC ali, a nossa escola, nós não temos maiores dificuldades. Inclusive agora, na última semana de maio, a gente comemora a Semana Mundial do Brincar. Né? E a gente fez uma semana inteira de atividades lá no SESC e encerramos no sábado com as famílias. Então a gente fez gincanas intergeracionais, convidamos toda a família e todo mundo foi. Então é vô, é tio, é primo. Então, a família toda, como um todo mesmo, compra a ideia da nossa proposta. Então, para mim é fácil, quando eu falo do brincar e da importância do brincar, porque eles sabem disso. Mas eu sei que fora, em outras escolas, ou não precisa nem ser em outras escolas, a maioria das famílias pensam dessa forma. Sim. Que eu vou sentar, vou mexer no meu celular e meu filho vai estar brincando e eu estou brincando com ele, não é? Né? Leva no parque, deixa a criança brincar sozinha e fica ali mexendo no telefone, conversando com outra pessoa. Então, não tem a interação com o pai e com a mãe. Então, não existe essa interação. E o brincar é justamente isso. Promover essa interação, essa socialização. Que isso é o brincar, né? Sim. Uma das coisas, né? Brincar E quando você apresenta a questão do brincar como uma proposta pedagógica, existem aqueles pais que questionam da criança no processo de escrita, ali nos 4, 5 anos, que quer que a criança já aprenda a escrever, que já tem o domínio do uso do lápis. Como que é isso? Porque a gente sabe que hoje há muita cobrança. Mesmo a gente, pelo menos, como entendendo a questão da pirâmide, a gente não acredita muito nessa questão de iniciar tão cedo. Mas não é a realidade da maioria das famílias que querem. Como que você lida? Existe uma formação inicial de trazer à luz desse processo de desenvolvimento que cada criança consegue fazer naquele período da idade? Tem pais que às vezes chegam, não, eu quero que o meu filho seja alfabetizado, eu quero que ele escreva. Como que é esse processo com eles? Tem pai que chega querendo, né? Porque a gente sabe que, ainda mais em Maringá, é uma cidade que vende o vestibular. Então, a gente sabe que tem escola que fala, né? Aqui o seu filho começa a ser preparado para o vestibular já na educação infantil. Sim. Isso me dá um certo pavor. Sim. Né? Porque o foco da infância está sendo mudado. E tem alguns pais que chegam com essa concepção lá, nos procurando, querendo que saia da educação infantil alfabetizado, e nós não alfabetizamos. A alfabetização, ela acontece por si só na hora que precisa acontecer, sem forçar. Então, ano passado, por exemplo, todos os alunos do Infantil 5 saíram lendo e escrevendo, mas
de uma forma natural. Que Uhum. bacana. Uhum. Mas não foi nada forçado. E teve até uma mãe que no último dia ela chorou e falou: Dani, eu não acreditava na proposta, mas você Uhum. falou, acredite na escola que a gente vai mostrar para você. E eu acreditei e hoje eu saio daqui grata por tudo que aconteceu. Porque assim como qualquer coisa que acontece na vida da criança tem que ser natural. Uhum. Sim. A escrita também. E tem um processo para isso, tem um Uhum. prazo para isso acontecer. Então, quando a gente fala em apostila na educação infantil, eu penso no infantil 3, que não consegue nem segurar o lápis ainda. Exatamente. E não é para segurar o lápis. Aham. Mas é pra Né? segurar o lápis. Não tá na idade. Então, chega uma apostila lá que já tem que começar a traçar as coisas, aquilo ali é apavorante, Sim. porque você está matando a infância. Sim. Né? Então, que bom que a gente não tem só instituições que pensam assim. Uhum. Porque Uhum. quando a gente está na faculdade, a gente vê um mundo ideal que eu jurava que eu achava que não existia. Uhum. Porque quando a gente sai para fazer estágio, a gente não vê a proposta acontecendo do que a gente idealiza, que possa brincar, que possa deixar a criança ser ela mesma, explorar. E hoje eu trabalho numa instituição que enxerga a importância disso tudo, né? Mas eu sei que é muito difícil isso acontecer, né? Infelizmente não são todas as escolas. Chega na educação infantil, joga um Lego para as crianças e para Uhum. eles esse é o brincar. Sim. Uhum. Deixar a criança brincar de Lego sozinha. Uhum. Então, não existe uma proposta fundamentada, não existe o porquê que eu estou dando aquele Lego. É um jogo de construção, é um jogo de raciocínio. É um jogo até que fortalece. A criança tem que ajustar, Sim, né? Ela é tem que se extremamente organizar. importante, mas se eu só jogar o Lego pelo Aham, Lego, sim. não vai ser Não nada, faz. né? Uhum. Então, É o que você falou antes de intencionalidade, Sim, né? Se você sim. não tem uma intenção naquilo, é só pra passar tempo. passatempo, que é o que acontece em casa. Uhum. Só que hoje o passatempo em casa é o celular, né? Uhum. Então, na escola, como não tem celular, às vezes acaba dando o brinquedo pelo brinquedo, Uhum. né? E isso é igual a Uhum. apostila. É. Não usa apostila, mas se usa o brinquedo nessa intenção, não adianta nada. Dani, assim, eu conheço a instituição SESC mais ou menos, não sou um Uhum. grande conhecedor. Sei mais ou menos do modelo de educação pelo que o Fer fala e por algumas palestras que eu já fui lá e... Mas assim, eu queria que você falasse, porque pode ser que às vezes quem tá vendo o vídeo não tem... O que difere da educação infantil do SESC para alguma outra instituição? Que a gente tá vendo que você tá falando isso do brincar e tal, mas... o que mais tem de diferente? Tipo assim, o que é isso? No dia a dia da criança, por exemplo, a gente já presume que a criança não tem apostila. Uhum. Tipo assim, eles sentam em mesinhas. Eu queria que você desse uma explicada nesse sentido, Sim. por favor. Começa pela coordenadora, né? Acho que é uma das melhores aí. do mundo. Aham. Com certeza. Mas a nossa proposta, ela entende a criança como é a autonomia da criança. Sim. Então, Uhum. para quem vai conhecer o nosso espaço, até deixo o convite para quem não conhece, agenda lá fui. para a Anne já foi, o Borges também conhece, vocês estão convidados a conhecer. Uhum. Então, a nossa escola ela é feita para a criança, pensando na Legal. criança. Então, o buffet de alimentação é na altura da criança, ela se serve sozinha. Com Nossa, 3 isso é muito anos, ela já importante. se serve. Então, não é fácil. Uma criança que chega com 3 anos, em que a família colocava tudo no prato, ela chega e vai pôr no prato dela e vai se servir. Ela sai derrubando tudo. Mas isso são das 2 primeiras semanas. Hoje, elas já se servem sozinhas. Uhum. Então, todos os espaços são adaptados e pensados para a criança ela viver a escola. Uhum. Então, não tem nada, aqui não pode, esse você não vai mexer, tudo é de acesso para as crianças. Então, a gente trabalha com projetos, nós deixamos livre para as crianças e os pais pensam, mas é muito livre, eles fazem o que querem? Não. Então, dentro de toda essa autonomia que a gente trabalha, existe uma rotina, que ela é criada diariamente com as crianças. Então, a gente chega, nós fazemos a roda de conversa com eles e a gente monta a rotina. O que a gente vai fazer hoje? Então, o que tem que fazer todo dia, ele já sabe. Café da manhã, almoço, higienização, sono. Uhum. E entre essas atividades, essas vivências, a gente vai colocando com eles. Então, o que a gente vai fazer hoje? Pintura? Então, vai ter pintura. Então, a gente constrói a rotina junto com eles. E isso é muito mais fácil de se trabalhar, porque quando a criança ela quer sair da rotina, você mostra o Uhum. combinado. Combinado. Não, agora está na hora da pintura, agora está na hora do parque. Então, porque ela mesma criou. E ela Então, se organiza. Né? Exatamente. Já vai Então, a gente dá a sabendo. previsibilidade É para a extremamente criança. importante para ela se organizar, né? Sim. Uhum. E trazendo para a terapia ocupacional é de extrema importância. Uhum. Porque o nosso papel é esse, trazer
independência, funcionalidade para criança. E assim, como vocês fazem, é o que a gente trabalha na TO. Uhum. Rotina, organização, independência. Então, assim, a criança de 3 aninhos colocar a sua própria comida, se servir, é muito bacana, Exatamente. né? Porque o que nós mais vemos em clínica são crianças, assim, totalmente dependentes, né? Ou, lá no caso, são crianças típicas, mas atípicas, desculpa, mas crianças típicas também, com os pais dando tudo na mão. É que é Né? mais fácil, né? mais fácil. É muito mais fácil. Exatamente. E no caso lá, as crianças têm contato com a área externa também. Sim, então a gente fala que a educação infantil do SESC, ela usa o espaço todo do SESC. Então elas vão no cinema, elas vão no teatro, elas vão na brinquedoteca, elas vão numa sala de dança que tem um espelho para elas poderem se... Nossa, que sonho. Então assim, a gente usa tudo que o SESC tem, né? Por isso que eu falo que é um privilégio trabalhar lá, porque nenhuma outra escola tem tudo isso. Não tem uma clínica Sim. odontológica para atender nossas crianças ali, fazer um trabalho de evidenciação. Não tem um cinema, né? E as crianças adoram. As primeiras vezes não é fácil, né? Mas depois que elas vão fazendo aquilo parte da rotina, eles já sabem que aquilo faz parte da rotina deles, que eles vão vivenciar aquilo e eles já esperam aquilo, né? Cara, e na fala da Dani, da resposta anterior, você trouxe algo assim, tipo, você foi falando, eu fui tentando colocar aqui pra não esquecer. Um processo de algo que a gente já tentou falar isso, e aí pra você que nos assiste, se você acha que a gente não vale nada, alguém mais capacitada, Uma pessoa que vale menos. está Menos ainda? Embora a gente não combinou fala, mas poderia ter feito pra parecer melhor. Mas assim, você falou de autonomia para as crianças, e cara, a gente sabe de que isso é de extrema importância. Mas do processo que isso tem, a criança vai se servir, mas nos primeiros dias ela vai sujar tudo. Faz parte, é parte do processo para ela se tornar independente. E depois disso você falou da liberdade e da rotina, que são coisas que a gente já falou aqui, o quão importante é que a criança tenha essa autonomia, mas que para isso ela também precisa ter uma rotina. Né? Seja crianças atípicas, como é o nosso caso de trabalho, mas também de crianças típicas, cara. Elas precisam ter isso. Né, elas precisam ter essa rotina estabelecida, que a gente comentou em um episódio que a gente falou que muitas vezes a rotina da casa é gerida pela criança. Né? A criança é quem faz a rotina da casa. E, cara, que manda, né? o quão prejudicial é isso pro desenvolvimento dela e pra harmonia do lar. Exatamente. E como a Dani falou, as crianças têm participação na criação da rotina, mas quem estabelece tudo, quem organiza tudo, quem está à frente são os adultos, a professora. A professora que vai organizar as crianças, né? A criança não sabe o que ela precisa. Exatamente. Né? E isso traz para elas segurança, né? Para as crianças. Então é mais ou menos assim, a gente imagina, um pai chega e fala assim, nossa, mas... ouço a proposta, meu filho tem muita liberdade, que absurdo que é. Aí me veio na mente, assim, de uns pais que a gente conhece chegar e falar assim, tá vendo? Como é absurdo seu filho ter tanta liberdade? Exatamente. Não pode. Se em não casa, pode na escola, não pode na sua casa, querido. Né? Porque é a mesma dificuldade. Alguém tem mais pergunta que eu vou fazer? Eu tenho. Então vai, que eu vou dar um tempo. Na verdade, assim, até os últimos episódios, a gente tratou todo de o processo da hierarquia do desenvolvimento baseado na psicomotricidade. Aí eu queria saber se é uma das possibilidades de referência para que seja montado o processo pedagógico. E eu também queria saber, como eu sou da área de educação física, como é a aula de educação física deles, como que é esse momento, o tempo, né? Vocês têm alguém que dá uma formação em psicomotricidade? Lá? A gente vai contratar um aí, sabe? Eu não sei se vai funcionar um do jugo. Não sei se vai dar bom. Depois eu venho aqui mais uma vez para contar. Porque daí a gente pode rever e a gente pode colocar uma outra pessoa aqui no lugar, né? A gente vai ter uma referência. Tem aí uma contratação que vai rolar aí, sabe? Qualquer coisa na mesa tem 3 que dá pra, entendeu? Se der ruim. Vou fazer uma entrevista inicial. Se já não gostar no começo, a gente já troca. A psicomotricidade em si não existe um espaço só dela na nossa proposta, mas ela faz parte do todo que a gente realiza, assim como o brincar, assim como, né? Sim. E a educação física, existe um profissional da educação física que trabalha uma vez por semana com as crianças.
Então, adequado a cada faixa etária. Uhum. Então, com a turma de 3 anos é um tipo de atividade, 4 e 5. Uhum. Mas todas voltadas com foco motor mesmo, Uhum. né? Então, pular corda, Sim. que é uma atividade simples e que a gente vê hoje crianças de 7, 8 anos que não conseguem Não, pular não corda. Sim. Não vou nem o falar que mais adulto, né? tem. Porque é adulto. Mas eu sou de uma época que a gente andava no meio fio, se equilibrando, né? Hoje andar de bicicleta é uma dificuldade para as crianças e não é Sim, nem sim. pela questão motora, é a proteção dos pais, se cair, se machucar. Uhum. Como se não fosse parte do processo. Faz parte do processo. Então, assim, existe uma proteção tão grande em cima das crianças hoje que o brincar, aquele Uhum. brincar mais antigo, virou um perigo, Uhum. né? Então, assim, descer de papelão no Papelão. Mini Davis Nossa, já começou a sim. diminuir. É. Porque era muito imagina comum. se E eles tropeça, se amam. quebra o pescoço. Então, assim, existe um temor muito grande em É. cima das brincadeiras. E a escola tem que acabar promovendo isso. É. Porque hoje já não existe mais brincar na rua e a questão mesmo é do medo. Então, a gente tem que promover esses momentos dentro da escola. E são uns momentos assim que esses dias aconteceu lá em Marialva, que a gente foi ver uma peça de teatro e nós fomos tomar lanche no espaço que tinha sombra. E aí, né, eu totalmente a favor do movimento, a gente estava sentado e tinha uma elevação. Aí um aluno desceu. Aí começou. Aí eu estimulando. E assim, a gente vê que tem um receio, né, de quem não é da área, de se machucar, vai sujar a roupa. Mas foi uma das coisas mais lindas, assim, que foi algo espontâneo. E a gente vê o quanto que eles têm que se organizar, porque às vezes é uma atividade que eles não estão habituados a fazer. Que quando a gente era criança, a gente subia, a gente brincava, a gente conseguia se organizar. E aquele momento foi tão lindo, mas assim, eles gostaram tanto que daí a gente às vezes, não é nem assim, não é um julgamento de quem não é da área. Ah, mas é perigoso, vai cair. Mas foi um momento de assim, algo tão divertido, tão natural, tão espontâneo, tão lúdico, que a criança se organiza de uma tal forma que ela vai levar isso para a vida dela e que às vezes alguém olha, não, mas é perigoso. Mas assim, era na grama, né? E eu Sim. lá, dando corda, né? Aí teve um outro passeio, que daí eles estavam no mesmo lugar, na mesma foto. Daí eu falei assim, então tudo quietinho, porque hoje eu não tava lá. Ah, Porque sim. daí é essa visão mesmo do brincar, né? Até o Diego teve um episódio que ele falou que é bem interessante, que eu engessei o meu braço uma vez. Que hoje é muito difícil, né? Que na nossa época era normal você engessar o braço, colocar Assinava o uma gesso da tala, galera. assinava. E hoje é muito, assim, é muito difícil você ver, por conta da dinâmica, que educação física, ou brincar, tromba, corre, cai. Mas você vê que tem crianças que caem, por exemplo, na minha aula, que ela já levanta e já continua a vida, né? Então, essa ideia é muito boa. E que daí, na educação física, que infelizmente é muito pouco tempo, né? Pelo menos eu falei já, é uma vez por semana, 1 hora, sorte que tem um recreio. Mas quando a criança chega, que ela não consegue subir num banquinho baixo, que ela não tem equilíbrio, a gente vê que é uma falta de repertório e de vivência da brincadeira. Então, quando vocês têm essa visão de trazer essa relação para o processo pedagógico, é muito importante. E que os pais entendam isso também. Que a gente foi alfabetizado com 7, 8 anos. A gente não foi alfabetizado com 4, a gente não começou a escrever. Sim. Eu vejo que crianças com 4 anos, elas não têm força. Ela vai pegar o lápis, a mãozinha dela tá assim. Não que eu dou, tá, gente? Eu não dou isso para meus alunos. Não Mas- dá. Não dou. Eu uso o jumbo. Eu vi que você tem que fazer, trabalhar com atividades que fortaleçam essa mão, que tá ali, que não tem força. Sim, é o né? preparo, né? É o preparo. A educação Exatamente. infantil é desenvolver as outras habilidades Exato. para quando chegar na idade Isso de alfabetizar, tá ok. Mas a gente vê que essa parte de movimento e a área nossa de educação física, tipo, é cada vez mais jogada, escanteada, né? Eu estudei em colégio público, na minha época de ensino médio, a gente tinha 3 aulas de educação física Uhum. por semana. Uhum.
Quando eu fiz estágio, já era 2. É. E eu não trabalho mais em escola, mas assim, eu sei que acho que alguns colégios particulares nem têm educação física na grade, acho que ela é meio no contraturno. No Isso. contraturno. Então, tipo assim, a gente vê que já não Tem faz mais escola parte. que No ensino montou médio. uma academia Isso. e a educação física vá na isso. academia. Então é No bem contraturno. é bem escanteado, assim, sabe? É que o movimento em si, ele não tem a valorização aqui, Não. né? Exatamente isso. É o equilíbrio do corpo. Hoje a gente vê, eu sou uma dessas pessoas que quando vou falar direita e esquerda tem que parar para pensar. Mas isso não foi trabalhado na minha infância, Sim. né? E quantas outras coisas não foram? E a gente tá vendo, e isso que eu sou de uma época, pode não parecer, né? Não mas parece, você Não é muito parece, nova. Dani. Não parece. Você tem o quê? 23? 24 fiz 24. Ah, verdade, a gente foi Da minha comemorar. Que ainda tinha todas essas brincadeiras e essa movimentação na rua. Eu fico pensando como vai ser daqui a alguns anos, porque a gente já está perdendo mais isso. Já tem a educação física que já está saindo da grade, as próprias brincadeiras. Então, qual é o adulto que vai ser formado? Porque o foco hoje da sociedade é a formação acadêmica. Exatamente. Mas para a formação acadêmica acontecer, tem muita coisa por trás. Sim, tem todo um E desenvolvimento. é tudo isso, né? E é muito triste a gente ver escola, principalmente a educação infantil, valorizando tudo isso, né? Deixando de lado a brincadeira, a musicalização, todo esse repertório de desenvolvimento psicomotor, porque é a base do ser humano. E da mesma forma que às vezes é a época de uma janela muito grande para aprendizado de uma segunda língua, de várias habilidades, a gente sabe que, cara, o repertório motor, a aprendizagem dessas habilidades motoras também, tipo, é nessa fase. Sim. Né? Tipo, é aí que acontece, é aí que precisa ter estimulação, é aí que precisa acontecer e parece que tanto alguns pais quanto escolas esquecem disso. É só, tipo, tem que estudar numa escola bilíngue, numa escola trilingue, tem que ter robótica, informática, financeiro, mas não precisa movimentar, não tem que ter nada de movimento. Crianças aí de 7, 8 anos que não sabem amarrar o tênis. Isso é muito comum. Uma coisa De super 11, simples, né? 12. E na verdade tem até alguns objetos que hoje são vendidos no mercado que é para facilitar os tênis, né? Tênis de velcro. Que já coloca, né? Então tem um mercado também que acaba atendendo essa falta, essa demanda de desenvolvimento de algumas habilidades motoras, né? Então, jogos pedagógicos é um grupo muito pequeno de pais que procura esse tipo de jogos, né, para levar para casa. Sim. Porque é mais fácil levar o jogo eletrônico, que faz barulho, a criança fica ali horas e horas e horas, né? Ô, Dani, eu ia te fazer uma pergunta meio relacionada a isso, a parte eletrônica. A gente sabe que, tipo assim, celular, tablet, essas coisas tomaram conta e não tem como a gente viver sem. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina e, infelizmente ou felizmente, também vai fazer parte da rotina da criança. E eu queria saber, assim, para você, como que você vê isso e também como que você trabalha isso na educação infantil? Péssimo. Eu vejo como um dos maiores vilões hoje da nossa infância, né? E quando a gente fala em tecnologia, a própria TV, né? Dependendo do canal do YouTube que você vai colocar, é terrível para a criança. A criança está ficando muito passiva e essas ferramentas estão aumentando essa passividade delas. Então, eu sou contra o uso em casa, mas é aquilo que a gente falou, a facilidade. É muito mais fácil você dar um celular na mão da criança e deixar ela enquanto você faz tudo que você precisa fazer. Ô, Dani, eu vi que você trouxe alguns livros. São suas referências? O que são? Você pode nos apresentar? São minhas referências. Esse é A Paixão de Conhecer o Mundo, da Madalena Freire. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha formação acadêmica. E esse livro ele é ótimo porque ele fala... É super fácil de ler, porque ela faz um relato do dia a dia dela numa escola de educação infantil. Legal. Interessante. E exatamente como é a nossa proposta, partindo das vivências das crianças, da exploração, da investigação. Então, esse livro é muito legal. E esse aqui é o mais recente, que até uma professora minha que escreveu alguns capítulos, a Lucinéia Lazzaretti,
que educação infantil queremos. Inclusive, tem um capítulo que fala só sobre a importância da ludicidade na educação infantil. Legal. Bem bacana. Esse aqui é bacana. Né? Porque quando a gente fala em educação infantil, a gente precisa defender a educação infantil. Exatamente. Exatamente. Então, quem trabalha com educação infantil tem que defender. Eu amo essa Tava etapa. na página 2, eu desmarquei. Eu comecei, eu já Você tava estou quase lendo? terminando. Você tava Já li o lendo? índice. Não, Na mas verdade, é que quando a gente fala em educação infantil, a gente É. precisa... Eu sou uma pessoa que eu brigo muito por essa etapa da educação, Uhum. porque tudo acontece ali, o alicerce do ser humano. Exatamente. Né? Então, quando alguém fala mal da educação infantil, compra briga comigo. Eu queria que você, pra gente deixar bem claro, eu queria que você falasse sobre a escrita, sobre a apostila, sobre lápis na educação infantil. O que você acredita, o que você leu sobre, estudou sobre e é isso aí. O que é? Bom, eu, com toda a minha formação, com tudo que eu acredito, não acredito na apostila como um recurso para ser usado na educação infantil. E dependendo até no Fundamental 1, ali nos anos iniciais, massacrar a infância, pensar nisso, né? Assim como qualquer recurso que estimule o desenvolvimento precoce da criança, seja o uso do lápis, porque existem inúmeros recursos para usar numa escola. A educação infantil não precisa se antecipar a nada. Uhum. Então, nós não somos uma fase... A educação infantil não é preparatória para nada. Ela é a etapa por si só. Então, a educação infantil, ela é a educação infantil. Eu não preciso pensar o que eu tenho que desenvolver na minha criança para ela entrar bem no fundamental. Porque ela vai, se eu fizer uma boa educação infantil, ela vai entrar muito bem. Se eu conseguir fazer uma atividade de recorte, se eu conseguir fazer uma atividade de movimento, de colagem, Massagem modelar. tudo isso vai facilitar a pega do lápis no Com fundamental. certeza. Então, eu não preciso fazer com que a criança do infantil 3 já faça isso. Uhum. Isso mesmo. Né? Então, para mim, a educação infantil ela é a etapa por si só, não precisa desses recursos, porque a infância ela é muito maior que tudo isso. Então, eu penso isso, sabe, gente? Agradeço por trabalhar numa instituição que acredita nisso, que permite isso, porque se eu tivesse que ver criança de 3 anos recortando bolinha, colando dentro de um quadradinho, pintando todo mundo saci no dia do folclore, aquilo ia acabar comigo, sabe? Porque é você encaixotar a criança e tentar prepará-la para um fundamental que não precisa agora. Não é a etapa. Exato. Legal. É isso que eu penso, Olha tá? só. Muito bom. Que lindo! Gostei Tossi, dessa fala. me engasguei, mas fechei, Foi né? 45 de minutos de ouro. tosse, mas esperando. Vou ter que pagar extra aqui do estúdio. Lindo. Mas foi muito bom, Muito bom, nossa. muito bom. É muito bom ouvir você falar sobre isso, a importância. Que nem eu que não conheço a instituição. Nossa, achei muito bacana. Muito Quero conhecer, né, Diego? Vamos combinar pra gente ir lá. Vamos comer a gente. Né? Só nós dois que não conhecemos. Eu Mas vou vamos de lá. Você e o Fernando Vai foi, lá. Vocês né? não Eu vão, gosto de vai lá só no eu e a cafezinho. Vitória, vocês É. dois não vão. Não. Deixa eu A outro gente dia. vai e fica esperando na lanchonete. Mas é muito bacana. É bonito você falar dessa questão de acreditar na infância. Porque, assim, a criança tem o seu tempo. Uhum. E, assim, o desenvolvimento, ele vai acontecer. E, através do brincar, é isso que a criança precisa. Né? Porque quando chegar na fase da alfabetização, a criança vai estar preparada. Isso que você falou da questão da pega do lápis, né? Assim, tem muita... É isso, a criança precisa vivenciar de outras maneiras, trabalhar essa questão da manipulação de objetos, de massinha, não precisa segurar um lápis com 3, 4 anos. Uhum. Né? Então, na clínica chega para nós, quase adolescentes ali, né, com 11, 12 anos, que não sabem amarrar um cadarço, por exemplo. Porque na infância foi limitada. Uhum. Muitas vezes pelos pais não pode se sujar, não pode subir, não pode, porque vai machucar. Tá tudo bem se a criança machucar.
faz parte do processo. Como a Anne falou antes, a questão do gesso. Uhum. Não tem mais, porque as crianças não brincam. Não é para criança correr risco de Claro. vida, é claro que não, a gente não está falando sobre isso. Mas fica muito Mas mais vivenciar. suscetível, né, na brincadeira. A Cair. criança, ela precisa ter contato com... nós somos seres sensório-motores, né? Somos mesmo. Então, assim, o nosso sentido, ele precisa ser trabalhado durante a infância, enquanto Precisa ser ali estimulado. precisa ser estimulado. Então, assim, até os 6 anos, a criança tá ali na janela de aprendizagem. Uhum. Então, tudo isso precisa ser trabalhado nessa primeira infância, para que depois, na fase da adolescência, a criança já esteja ali preparada para os afazeres, né? O que precisa ser feito nessa fase. Exato. Muito E, bacana. e além disso, os ganhos sociais também, que a gente sabe que é a brincadeira, que o Sim. brincar traz, né? Com Hoje a certeza. gente vê aí crianças e adolescentes que tem, cara, uma barreira social, a criança não consegue interagir com outra pessoa, às vezes muito por quê? Porque ou é uso demais de celular, ou não tem contato com outras pessoas mesmo, fica dentro de casa o dia todo. Então, por isso que a gente tem essa preocupação e a gente defende tanto, como diz o nosso nome, tá brincando, que é o poder disso, tipo, do brincar, da diferença que isso vai trazer pro desenvolvimento da criança, né? E pro adulto que essa criança vai se tornar, né? É isso? É isso. Dani, muito obrigado Eu pelo que seu agradeço. tempo, pela sua disponibilidade. É. Muito bom te ouvir, de verdade mesmo. Quando quiserem mais, só Opa. melhorar o cachê, eu venho. É. Assim que você melhorar Combinado. essa parte. Essa Eu ia tosse. falar isso agora. Melhora a voz, essa que a gente tosse. melhora. Sem tosse. Melhore. A gente vai dar o cachê pra você ir no médico. Faz ver isso favor, aí. tô precisando de uma valda. Mas obrigada por abrir o espaço para eu falar dessa paixão que eu tenho, que é a infância e a educação infantil, e essa etapa que me encanta e tudo isso que vocês fazem, né? Valorizar o brincar, a infância, a criança. Obrigada por me É chamarem. isso. Obrigada. Obrigado, nós agradecemos. Imagina. A gente sempre termina brindando, então, É. por favor. Ah. Pega sua taça. Minha taça, que eu não tenho Você caneca. não tem caneca, que não trouxeram. Valeu. Obrigado, Dani. Sucesso. Valeu, gente. Até mais. Obrigada.